Os meus pais estão sempre me comparando com a minha irmã mais velha. Eu sou a mais nova de 2 irmãs. A minha irmã, Anne, é 5 anos mais velha que eu. Tem sido óbvio desde o primeiro dia que meus pais a preferem em vez de mim. Sou só mais uma garota nerd, enquanto Anne é o epítome da perfeição. Eu nunca recebia roupas novas e sempre pegava as roupas de segunda mão da Anne. Não importava quando éramos crianças, mas ficou muito estranho à medida que envelhecemos, pois tínhamos formas corporais completamente diferentes. Eu tô mais no lado cheinho, enquanto Anne é tão magra que se ela se virar de lado, ela desaparece da vista. Até meus professores sempre me comparavam a ela. Eu geralmente tiro 6 ou 7 nos meus exames e meus professores sempre apontam que Anne nunca teve menos de um 9 quando ela era uma aluna. Sempre fui referida como a irmã da Anne, o que realmente me irritava, pois eu era uma pessoa, um indivíduo, e não apenas a merda da irmã dela. Eu tenho vergonha de admitir isso, mas fiquei muito feliz quando ela foi morta. Alguém tinha colocado um arame fino em uma ciclovia e a minha irmã estava pedalando e foi decapitada. Tive que tentar me impedir de sorrir no funeral enquanto todos ao meu redor choravam. Pensei que minha vida iria melhorar a partir de agora, mas piorou. Não importa o que eu faça, meus pais somente me criticam e em seguida apontam como Anne teria feito melhor. Decidi provar de uma vez por todas que eu era melhor do que a Anne. Convidei nossa família e cozinhei a refeição mais luxuosa de todas. Passei dias me preparando e estava exausta depois de todo o trabalho duro que fiz. Sentei-me lá no dia da festa e ouvi suas constantes reclamações sobre tudo. Eu sabia que a comida era perfeita, mas eles a destruíram. Eles ficavam apontando como a carne estava cozida demais. Escutei as queixas deles e finalmente decidi trazer à tona a surpresa. Eu tenho o fio e um jeito de fazer o corte mais perfeito possível. Não toda arrebentada como a Anne. Eu infelizmente não veria os seus rostos pálidos quando eu finalmente entregasse o meu melhor, mas se eu tiver, será como dizem. Uma cabeça decepada ainda pode ver e interagir com o mundo por alguns segundos. Espero poder aproveitar cada um deles. Meu marido está constantemente tomando decisões que afetam nós dois sem me consultar. Meu marido Mark cresceu em uma casa com um pai muito arrogante. Seu pai acreditava que, como ele era o homem da casa, tudo o que ele dizia era verdade. A mãe de Mark foi intimidada a concordar com isso, pois estava com muito medo de dizer qualquer coisa. Mark foi expulso da casa dos pais no dia em que completou 18 anos e começamos a namorar pouco tempo depois. Mark aprendeu a mentalidade de seus pais e tentou me forçar a obedecê-lo. Acabou com a gente tendo inúmeras brigas até que eu ameacei largá-lo. Ele parecia entender que não pode me forçar a fazer algo que eu não quero fazer. Ele ainda não me consulta em muitas coisas, porque uma vez apareceu com um Rottweiler e me disse que o adotamos. Eu me acostumei com essa merda dele, mas chamava sua atenção o tempo todo. Eu podia ver que magoou o ego dele, mas eu não ia ser a esposa troféu de alguém. Eu ganho mais que o dobro do que ele, o que realmente o irrita. Recentemente, ele se reconectou com seu pai depois que a sua mãe faleceu de câncer. Ele ficou pior do que nunca ultimamente, já que seu pai tem tentado fazer ele me colocar no meu lugar. Tentei falar com Mark sobre isso, mas ele encolheu os ombros e foi embora. Esta manhã, acordei com uma dor agonizante e desmaiei algumas vezes de tão insuportável. Finalmente consegui ficar acordada tempo suficiente para tirar o edredom de mim. Olhei para minha barriga que tinha sido cortada e pude ver meus órgãos se movendo para dentro. Mark e seu pai entraram na sala, e seu pai tinha um olhar muito presunçoso em seu rosto.
Mark segurou algo em suas mãos antes de colocá-lo na cama ao meu lado. Eu quase vomitei ao olhar para o pequeno corpo, enquanto Mark anunciava que tinha mudado de ideia sobre querer ser pai. Ele me deu um tapinha na cabeça e me disse para me apressar a me arrumar, porque ambos estavam com fome. Os olhos estavam me observando. Comprei uma casa nova na pequena cidade de Winthrop. A casa era barata, mas o mais importante era que eu precisava fugir da cidade. Alguns meses atrás, tive um encontro com um stalker. Embora eu tivesse conseguido fazer ele parar na cadeia, não conseguia afastar a sensação de olhos me observando constantemente. Senti que havia olhos em todos os lugares, em casa e na rua. Então, decidi me mudar para o campo, para algum lugar com menos pessoas, apenas para ter paz de espírito. A casa em si era grande e um pouco velha, mas de resto, muito acolhedora. O agente que me apresentou a casa foi obrigado a mencionar que um serial killer viveu aqui no passado, e era por isso que a casa era tão barata. No entanto, ele e mais tarde minha vizinha Sarah, ambos me disseram para não dar atenção a esse pensamento. 4 outros proprietários moraram na casa desde então, e todos estavam muito felizes com isso. Eu amei a casa. Sua mobília interior era bonita e muito confortável. As pessoas de Winthrop eram amigáveis, muitas vezes trazendo doces recém-assados ou me convidando para jantar. Os encontros, diziam eles, eram a chave para garantir que todos que moravam em Winthrop adorassem lá. No entanto, depois de uma semana, parei de amar isso. A sensação de alguém me observando voltou, pior do que antes. Tentei ignorar, mas logo comecei a perder o sono. Bolsas gigantes cresceram sob meus olhos e comecei a bocejar quase tanto quanto eu respirava. Sarah teve a gentileza de me deixar ficar em sua casa por algumas noites. Foi nessa época que ouvi a lenda de Forrest Carter, o serial killer que morava na minha casa. Embora ninguém saiba sua contagem exata de mortes, Carter, também conhecido como o Pavão de Winthrop, era um homem com um caso extremamente grave de narcisismo. As lendas dizem que ele não conseguia adormecer se não se sentisse que estava sendo observado. Ele finalmente foi preso por colocar um espantalho para vigiá-lo durante a noite, só que não era um espantalho. Carter havia assassinado uma garota de 17 anos só para que seu cadáver pudesse encará-lo. A história me deu arrepios, e depois que fui para casa, senti como se houvesse centenas de pares de olhos apenas me observando. Não importava o quanto eu me virasse. Hoje, no entanto, foi o primeiro dia em que agi. Eu estava fazendo o café da manhã quando senti os olhos. Instintivamente, com medo, joguei a minha faca de cozinha, que se alojou na parede. Ao puxá-la para fora, encontrei-me olhando para um par de olhos, descansando em formol. Eu estou assistindo a polícia descascar a parede de gesso da minha casa há horas. Até agora, eles encontraram 142 pares de olhos em pequenos frascos de vidro. A coisa mais assustadora é que cada um dos potes estava olhando para mim. Continue sorrindo. Continue sorrindo, disseram quando esfolei meu joelho aos 3 anos de idade. Eu sorri porque minha irmã mais velha fez uma cara boba por trás da minha mãe. Continue sorrindo, disseram quando meu irmão mais novo exigiu um dos meus brinquedos na minha festa de 6 anos. Eu sorri porque o brinquedo parecia chato e eu sabia que ele iria quebrá-lo dentro de um mês. Continue sorrindo, disseram quando me avisaram que eu não iria à escola depois da 8ª série.
Eu sorri porque estava cansada de ler os mesmos livros que chamavam o pouso na lua de um evento recente. Continue sorrindo, disseram eles. Encontramos um marido para você. Eu sorri porque eu sempre fui destinada a ser uma esposa e mãe. Continue sorrindo, disse a minha mãe após o nascimento do meu primeiro filho. Tenho certeza que seu próximo filho será um menino. Eu sorri porque é claro que minha mãe estava certa. Continue sorrindo, disseram meus amigos, olhando para o olho roxo que meu marido me deu depois de saber que eu não poderia ter mais filhos, acrescentando: esse é apenas um momento de teste e você vai suportar. Eu sorri porque, claro, era meu dever ser o apoio do meu marido. Continue sorrindo, eu disse a mim mesma enquanto me olhava no espelho e lavava o sangue do meu marido das minhas mãos. Ele está em paz agora. Sorri quando peguei calmamente o telefone para dizer à polícia o que eu tinha feito. Pare de sorrir, eles exigiram ao tirar a minha foto. Eu sorri de qualquer maneira, pois eu estava finalmente livre.